Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma sexta-feira. E essa sexta-feira especial, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão de Cristo. Muitos aí estão comemorando a sexta-feira como um feriado comum, né? Mais um feriado, mas para nós que somos cristãos, é um feriado, o segundo feriado mais importante que temos no calendário, no nosso calendário cristão aí, sexta-feira da paixão de Cristo, né? Outra data que tem que ser, acho que a mais comemorada entre os cristãos é o domingo de Páscoa, pastor Renato, domingo da ressurreição de Cristo, Jesus. Glória a Deus, aleluia, que você que nos acompanha nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. Paz do Senhor, pastor Renato. Paz, pastor Trindade, paz, presbítero Kleber, presbítero Genilton e aos amados que estão nos ouvindo nesta noite. Deus abençoe. Paz, presbítero Genilton. Paz, pastor Trindade, paz, pastor Renato, paz, presbítero Kleber, paz a todos os irmãos aí que estão nos assistindo aí. Deus possa falar com cada um de nós nessa noite aí. Paz aí, presbítero Kleber. Aleluia. Paz do Senhor para vocês que estão assistindo, ouvindo. Paz do Senhor, presbítero Genilton, pastor Renato, Trindade. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor proporcionou a mim e a você que nós possamos ouvir, absorver e aprender um com o outro, porque aqui nunca nós vamos saber tudo, mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é ouvir, ensinar e aprender. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe desde já, fica conosco até o fim, que Deus dê uma palavra tremenda ao meu do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Que Ele vai compartilhando aí essa live aí com você, sempre tem nos ajudado, Amém. compartilhando aí a palavra de Deus. Eu gostaria que você nessa noite abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho do doutor Lucas, no capítulo 24, para nós darmos início nessa noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas 24, versículo 8. Glória a Deus. Lucas 24, verso 8. Glória a Deus. Vai dizer assim, que é a palavra do Senhor no versículo 8. Ó. Então se lembraram das palavras de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Senhor, nós entramos na Tua presença, ó Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, ó Deus. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, através da Tua palavra. Usa, Senhor, Pai, da nossa vida, Deus, como um canal de bênção, Pai, para abençoar, Senhor, Pai, vidas nessa noite, Pai, através da Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade do nosso bem nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, e fica conosco, Deus. Nos dá o entendimento, Senhor, Pai, necessário nessa noite para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, capítulo 24 do livro de Lucas começa falando da ressurreição de Cristo Jesus, né? Mas hoje nós não vamos entrar nesse mérito da ressurreição. Ressurreição nós vamos estar ministrando domingo, né? Domingo às 19h30, que nós vamos estar falando da ressurreição de Cristo, da Páscoa do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando, querido, da crucificação de Jesus. Sexta-feira da paixão, sexta-feira qual Jesus foi levado à cruz do Calvário, por causa dos meus e dos seus pecados. É por causa do meu, querido, do seu pecado que Jesus ele foi crucificado. Porque eu e você, nós estávamos perdidos no pecado. E nós, perdidos no pecado, nós não tínhamos como ter comunhão com Deus mais, pastor Renato. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado ela faz separação entre o ser humano e Deus, entre o homem e Deus. Então Deus enviou Jesus, querido, na cruz, né, para que eu e você hoje nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, reconciliados com Cristo através do sacrifício feito naquela cruz, uma sexta-feira igual a essa, querido, que Jesus se entregou na cruz. A morte não venceu Jesus. Jesus ele se entregou, né, por amor a mim e a você, querido. Então é isso que nós vamos falar nessa noite, vamos tratar nessa noite, né, a respeito da crucificação de Jesus Cristo. E aqui no verso 8, querido, diz o seguinte: então eles se lembraram
das palavras de Jesus. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no 18, no capítulo 18 de Lucas, no verso 31. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então no verso 8 nós vemos que eles lembraram das palavras de Jesus. Mas de qual palavras eram essas que eles estavam lembrando, pastor Renato? Que Jesus havia o quê? Falado. Jesus estava sempre com os seus discípulos e sempre ele estava o quê? Alertando os seus discípulos, estava falando com os seus discípulos a respeito do quê? A respeito daquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus. A respeito daquilo que estava por vir sobre a vida de Jesus e dos apóstolos. Jesus sempre estava alertando os discípulos, né? E aqui em Lucas, no capítulo 18, e no verso 31, o subtítulo aqui da minha Bíblia diz assim: Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Ou seja, Jesus está falando aos seus discípulos mais uma vez, né? E Jesus chamou à parte os 12, né? E lhes disse que Jesus ele não conversou com os seus discípulos no meio da multidão, né? Jesus ele chamou os seus discípulos à parte, num lugar reservado, né? Só para ter um particular com os discípulos. Jesus chamou à parte os 12, né? Chamou os 12, interessante que Jesus ele não deixou aqui, pastor Renato, o traidor de fora, né? Chamou os 12, né? Chamou todos os 12, né? Falou com todos eles, né? E Jesus disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou seja, Jesus ele estava subindo para Jerusalém para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a palavra dos profetas, através da palavra dos profetas, que os profetas tinham profetizado a respeito de Jesus, né? Ele estava subindo para Jerusalém, para que a Escritura, para que a palavra de Deus que ele se cumprisse, né? Ele, verso 32, ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Glória a Deus, aleluia. E os discípulos não entenderam nada dessas coisas, né? O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. E olha para você ver que interessante, pastor Renato, que Jesus, né, reúne ali os seus discípulos e começa a conversar com eles acerca do que estava para acontecer, acerca daquilo que Jesus iria passar, né? Que Jesus iria ser o que? Entregue aos gentios, né? Que eles iriam zombar de Jesus, que eles iriam insultar Jesus, que eles iriam cuspir em Jesus, que eles iriam açoitar Jesus, e eles iriam matar Jesus. E quando os discípulos então eles ouvem Jesus, né, falando acerca do que iria acontecer, acerca do que estava para acontecer com o próprio Cristo, né, a Bíblia diz que eles não entenderam absolutamente nada, né? Eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando, né? Eles não entendiam por que Jesus estava falando que seria crucificado, seria morto, né? Porque eles achavam que Jesus veio para mudar a situação, né? Jesus ia revolucionar, né, o mundo em qual eles viviam. Não é isso, pastor? Eles pensavam que Jesus ia ser o quê? O rei dos reis, ia reinar naquele tempo, querido, né? Por isso que Judas não entendeu e veio atrair Jesus. Ele criou o rei terreno, né? Ele queria, né, queria que Jesus reinasse aqui na terra. Ainda não era o tempo que Jesus vinha reinar na terra, né? Eles não entenderam o que estava acontecendo, né? Jesus começou a falar que iria ser preso, queria ser morto, né? Eles não entenderam o que Jesus estava falando, querido. Mas hoje nós podemos entender o que Jesus estava falando, né? Hoje nós lendo a Bíblia, nós entendemos que Jesus estava falando, né, da crucificação,
daquilo que iria acontecer por causa do meu e do seu pecado, querido. Jesus ele já sabia, pastor Renato, né? Que ele ia ser entregue na cruz para morrer por mim e por você, querido. Para que você pudéssemos ter um encontro verdadeiro com Deus. Encontro com Deus. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui nessa mesa, pastor Renato, podendo falar a palavra de Deus, podendo compartilhar aquilo que Jesus passou, querido. Jesus morreu na cruz, querido, para que isso viesse a acontecer. Jesus, querido, quando olhou naquela cruz, ele sabia que hoje nós estaríamos aqui falando da palavra do Senhor. Jesus, ele conhece o passado, conhece o presente, ele conhece o nosso futuro, querido, ele conhece tudo. Tudo pertence ao Senhor. E os discípulos, eles não entenderam, querido. Porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Amós 3, 7. Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Livro do profeta Amós, profeta menor. Amós, no capítulo 3, e no versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Aleluia. Certamente Deus ele não fará nada, pastor Renato, nessa terra, sem antes alertar os seus servos e os profetas. Querido, aqui Jesus, nessa passagem, ele está alertando os discípulos. Ele está falando com os discípulos, querido, ele está alertando, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer, querido. E os discípulos, eles não atentaram para que Jesus estava falando. Aqui eles estavam dispersos, não estavam entendendo. Mas quando nós lemos no capítulo 24 de Lucas, no versículo 8, vai dizer que eles aí, então, eles se lembraram, pastor. Aí eles se lembraram do que Jesus havia falado. Eles começaram a lembrar das palavras de Jesus. E assim, que ele é comigo e com você nessa noite. Jesus, ele tem falado para mim, tem falado para você, querido. Jesus, ele tem feito promessa para mim e para você. Jesus, ele fez promessa para mim, fez para o pastor Renato, fez para o Genilton. Jesus, ele tem promessas para mim e para você. Mas eu e você nessa noite temos que tomar posse dessa palavra do Senhor, temos que lembrar. Lembrar daquilo que o Senhor tem falado comigo e tem falado com você, querido. Nós temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus. Porque aquilo que o Senhor fala para mim e para você, que nós temos que guardar, pastor Renato, guardar o quê? As promessas de Jesus sobre a mim e sobre a tua vida, querido. Nós temos que conhecer as promessas de Deus que está sobre a mim e sobre a tua vida. Como é que eu vou lembrar das promessas, lembrar das palavras de Jesus, se eu não as guardei? O salmista vai dizer assim: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor, querido. Porque se nós vivermos pecando contra o Senhor, as promessas não se cumprem na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É a cruz, que ela tem um significado tremendo na minha e na tua vida. Muitos dizem que a cruz é um símbolo de maldição. Ela era. A cruz, ela era um símbolo de maldição, querido, no Antigo Testamento. Mas para nós, no Novo, ela significa a redenção, a reconciliação, a salvação, vida, através da cruz de Cristo Jesus. Porque hoje nós servimos um Deus que ele está vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte naquela cruz. E ele está vivo. Está vivo à destra do Pai. E a Bíblia diz que ele está vivo e ele intercede por mim e por você junto ao Pai. Olha para você ver o tamanho do privilégio que você tem nessa noite. Meu Deus. Jesus, ele veio nessa terra obediente ao Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, esse é um versículo tremendo. Deus amou o mundo de tal maneira, pastor Renato. E que maneira foi essa? A Bíblia não explica, querido.
Mas quando eu e você vamos olhar para a cruz de Cristo, nós entendemos o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Foi desta maneira, de tal maneira. Qual maneira? Da maneira que Jesus veio a morrer na cruz, querido. Foi dessa maneira que Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele foi capaz de entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu, que era Jesus. O único, o unigênito do Pai. Só tinha aquele que era só Jesus, né? E Deus entregou Jesus em sacrifício vivo pela minha e pela tua vida, querido. Uma sexta-feira igual essa, nós estamos aqui nessa noite, né? Jesus, ele foi entregue como cordeiro ao matador. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus. O sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi Jesus na cruz, querido. Pela minha e pela tua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E Deus amou o mundo, querido, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que nele acredita, todo aquele que coloca a tua fé em Cristo Jesus, que acredita que Ele é o Filho de Deus, não pereça. Esse não pereça quer dizer não morra. Se você for buscar o original, não pereça quer dizer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que a vida do cristão não acaba aqui na terra. A vida do cristão não tem fim, querido. Nós somos seres infinitos. Infinitos, somos criados para quê? Para morar eternamente com Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez uma promessa para mim, para você. Lembra das palavras de Jesus. Jesus, ele prometeu para os discípulos, a promessa dele está sobre a mim e sobre a tua vida, né? Que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o quê? Outro, o Consolador. O outro, que quando diz outro na Bíblia, vai dizer que é outro, é um igual, né? Da mesma linhagem, né? O Espírito Santo, que também é Deus. Santo Deus. Da mesma linhagem de Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos prometeu que ele iria para o Pai, como ele foi para o Pai. Mas ele enviaria o Consolador sobre a mim e sobre a tua vida. O Espírito Santo vai estar comigo e com você, querido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele intercede por mim e por você, querido. Diferente de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele está sentado à destra do Pai e intercede por mim e por você. Mas o Espírito Santo, ele é diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora dentro de mim e dentro de você. E ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Né? Gemidos inexprimíveis. Olha para você ver, né, o privilégio que eu e você temos de o Espírito Santo interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Juntamente com Jesus, intercede ao Pai, estando do lado do trono. Né? Olha o privilégio que eu e você temos nessa noite. Né? O privilégio de Jesus interceder por mim, por você, pastor Renato, por você que está nos assistindo nessa noite. Olha o privilégio que nós temos, querido. Outrora eu e você, nós não éramos absolutamente nada, como diz o pastor Renato. Não éramos nada. Estávamos largados aí nesse mundão de meu Deus, né? Perdido, querido, num lamaçal de pecado. E Deus, com a tua infinita misericórdia, a graça de Deus. Hoje nós estamos aqui por quê? Por causa da graça do Senhor Jesus. Né? Graça, pastor Renato, favor imerecido. Ninguém merecia. Eu não merecia, pastor Renato não merecia, o presbítero Cleber não merecia, Genildo, você que está nos assistindo, nenhum de nós merecíamos o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Mas ele veio, querido. Glória a Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a minha vida, Deus amou a tua vida. E Ele continua nos amando, querido. As misericórdias do Senhor ainda são a causa de eu e você não sermos consumidos, querido. Glória a Deus. Essa faz parte da promessa, né? Que o Senhor falou, né? As promessas, né? E a Promessa. Estamos embaixo da promessa. Promessa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar o pastor aí desenrolar lá aí, né? Vai para cima nesse bate-papo. Glória a Deus, aleluia. E é um bate-papo, né? Não, hoje nós estamos conversando a respeito da crucificação. Aleluia, glória a Deus. Querido, abre a tua Bíblia comigo aí em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Aleluia. Nós vamos ver aqui aquilo que Jesus falou com os seus discípulos, que ele se cumprindo. Né? Jesus disse que seria humilhado, seria vilipendiado pelos seus algozes ali para ir na cruz. Marcos capítulo 15, verso 16. Marcos 15, 16. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó: e os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-lhe com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiram nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura, ou seja, uma capa vermelha, e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Querido, olha a humilhação que Jesus, pastor Renato, estava passando, né? E Jesus, ele tinha dito aos seus discípulos que isso iria acontecer, né? E os discípulos não acreditaram nele. Os discípulos não acreditaram que isso poderia acontecer com Jesus. E aconteceu, querido, com Jesus, né? Aí nós voltamos lá naquela palavra que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Jesus falou, você pode pegar na Bíblia, querido. Todas as promessas de Jesus, todas as palavras de Jesus, elas se cumpriram. Todas elas vão se cumprir e vão se cumprir. E aquelas que ainda não se cumpriram, que elas vão se cumprir, né? Até o final dos tempos, toda a palavra de Deus ela vai se cumprir. Só lembrando aqui, pastor, falando da crucificação. A crucificação era dada para os piores bandidos da época. A cruz era o pior ser humano que eles tinham na face da terra para eles naquela época, né, pastor? Eu estava esperando o pastor falar. Né? Eu não queria atropelar. Vamos falar da crucificação. Jesus foi, né, cuspido, humilhado. Era o pior bandido. Então, imagina os discípulos olhando também e falando: não, mas isso não é. E ele foi dado esse é o pior bandido. Agora imagine para os de fora. Mas ele nunca fez isso. Olha para você, para se cumprisse as escrituras. O presbítero já adiantou, né? A gente chegou nessa parte aqui. Deu uma adiantadinha, né? Foi mal. Já, aleluia. Mas é verdade, que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? Compartilhar a palavra de Deus. Também dava coçando, né? Crucificação, falando para você bem, crucificado. Nós vamos falar aqui da crucificação de Jesus nessa noite. Amém. Jesus crucificado por amor a mim e a você, querido. Imagina se nós tivesse naquela época, sabe se não entendia isso aí também? Não ia mais. Nós não ia entender, não tinha como. Ó, pra você ver como Deus é tremendo, né? Foi coisas que iriam acontecer, que Jesus estava prevendo a eles, mas preparando os discípulos. Só que com isso, eram palavras que ele estava declarando, proferindo para eles, que iriam se cumprir. Eles não entendiam, não entendiam. Tanto que o próprio irmão de Tiago, por parte de mãe, foi entender, só crer depois que ele ressuscitou. Até então, ele viu o milagre, participou, ele só foi entender depois que ele ressuscitou. Viu os acontecimentos, participou, aprendeu. Glória a Deus, filho. Aleluia. Eita Deus.
Continua aqui Marcos capítulo 15, no verso 21, nós vamos entrar na crucificação de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Está aberto aí, pastor Renato? 15, 21. E constrangeram-se um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Golgota, que é a caveira, que se conduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, e cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que se passavam blasfemavam, e mexendo a cabeça, dizendo: ah, tu que derribas do templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com eles, os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Amém, queridos? Amém. Olha para você ver a humilhação que Jesus sofreu. Né? Olha o tamanho da humilhação que Jesus passou, querido, por amor a mim e a você. Né? Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Né? Aquele caminho ao qual Jesus estava trilhando chama-se Via Dolorosa. E até hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai ver lá, né, a Via Dolorosa. Eu creio que um dia Deus ainda vai dar a graça para mim conseguir chegar até Jerusalém. Eu tenho um sonho, pastor Renato, de poder chegar um dia visitar a Cidade Santa. Né? Poder ver com meus próprios olhos os lugares que Jesus passou. Né? Onde Jesus, né, viveu, sofreu. Né? E Jesus sendo levado, né, para ser crucificado. A Bíblia diz que quando Jesus andava pelo caminho da crucificação, o povo zombava de Jesus. Né? O povo cuspia em Jesus. Os soldados batiam em Jesus. Né? Jesus ele era açoitado, né, por azorrague. Azorrague é aquele chicote de couro, né, com um pedaço de ferro, um pedaço de osso. Né? E quando eles chicoteavam Jesus, aquele pedaço de osso, aquele pedaço de ferro grudava na pele. Grudava na carne, eles não tinham dó nenhuma. Quando eles puxavam, saía um pedaço da carne de Jesus. Você pode imaginar o sacrifício de Jesus na cruz? Jesus ali arrastando, né, aquela madeira que não era para ele, aquela cruz era de Barrabás, né? Não era de Jesus, era minha, era sua, né? Era nossa. E Jesus ali naquela via dolorosa, chegaram a arrancar, apóstolo Renato, a barba de Jesus. Você já imaginou isso, querido? A barba de Jesus era maior que a minha. Arrancaram um pedaço da barba de Jesus. Por mim e por você, que Jesus sofreu. Interessante que quando Jesus ele ia caminhando, querido, Jesus ele não abriu a sua boca para reclamar, para blasfemar, né? Jesus ele foi levado, querido, naquela via dolorosa como um cordeiro mudo, né, até o sacrifício. E a Bíblia diz aqui que Jesus, quando estava indo, certo homem de Cirene, né, da cidade de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, né, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz juntamente com Jesus. Jesus está ali sendo levado na cruz e vai passando Simão, pastor Renato. Né? Parece que eu até vejo, imagino a cena. Né? Jesus naquela via ali e vai passando, né? Simão, né? Cirineu, negro. Né?
que o povo de Cirene ele era tudo, né, negão, né? Como diz aí no nosso linguajar, né, pastor? Né? E vai passando ali, eles pegam o Cirineu, né? E coloca debaixo da cruz para ajudar Jesus a carregar a cruz. Né? E aí nós entendemos que todos os dias eu e você, que nós temos que carregar também a nossa cruz. Né? Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Cirineu, ele pegou a cruz, sem querer, ele foi obrigado a pegar a cruz. Não foi ele que simplesmente chegou, eu vou ajudar Jesus. Não. E foi lá, assim, não foi voluntário para carregar a cruz, ele foi obrigado. Mas eu e você não. Olha a diferença da minha e da tua vida, querido, para Cirineu. Nós carregamos a nossa cruz por amor a Cristo Jesus. É totalmente diferente de nós sermos obrigados a carregar a cruz. Porque Jesus, o pastor Renato, não obrigou ninguém. Né? Falou, aquele que quiser. Olha que interessante, aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Mas o Cirineu não teve essa oportunidade. Né? Ele não pôde escolher se ele queria ou não queria. Ele foi, pegaram ele, colocaram debaixo da cruz, falaram leve e pronto, acabou. Se quisesse, talvez. Já ia ser chicoteado também. Se nós conjecturar, para nós você não vai, esse é o terceiro, é o quarto que vai na... Ia ter mais uma cruz lá Vai do pegar lado. sua cruz e também agora para você. E levaram Jesus, né, ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Querido, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus teve sede. E eles deram para Jesus o quê? Vinagre. Imagina você, querido, Jesus carregando a cruz, sendo açoitado, sendo espancado, sendo vilipendiado. Os romanos eram ruins, pastor. E Jesus teve sede, querido. Sede. Olha para você ver a crueldade romana. Né? Eles entregaram para Jesus vinagre, querido. Eles eram especialistas em torturar. Vinagre. Especialistas em torturar. Vinagre no lugar de água, querido. Né? Mas Jesus, ele não bebeu, querido. Né? E o colocaram na cruz, querido. Colocaram Jesus naquele madeiro por mim e por você. Jesus, ele sofreu o que ele sofreu, querido, por amor. Né? Por amor de mim, por amor do pastor Renato, por amor da humanidade. Mas uma coisa que eu quero falar referente a isso, pastor, uma palavra dessa, a qual nós estamos aqui, essa mesa aqui simboliza comunhão, na verdade, e todas as sextas-feiras nós estamos aqui é um bate-papo, irmão, referente à palavra de Deus. E nós olhamos que um texto, como o pastor falou aqui, num dia memorável como esse, muitas vezes as pessoas não se regozijam em querer ouvir uma palavra dessa, não é verdade, pastor? Só não é lembrar antes de nós ser crente. O que nós fazíamos numa data como hoje? O que nós fazíamos? Uma data como essa, quando eu estava no mundo, irmão, eu estava aí, ó, como se diz, eu sempre falo brincando com os irmãos, eu estava tranquilão. Contra a cabeça. Eu estava tranquilão. E hoje a gente olha e vê que essa palavra diz e que o pastor falou, as palavras que Jesus tinha proferido aos seus discípulos, é nos mostrar para nós todos os dias aquilo que Jesus passou. E lembrar que todos os dias nós temos que entender que às vezes também nós somos crucificados, somos caluniados, pessoas se levantam contra as nossas vidas, né, pastor? Todo dia. E Jesus fala para mim e para você, meu querido, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só que esse dia de hoje, na verdade, é um dia memorável para nós que somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, não é verdade, pastor? Porque foi a mudança das nossas vidas, foi a redenção das nossas vidas em Cristo Jesus, pastor. Porque o senhor seria pastor hoje, talvez almejaria ou pensaria que ia estar aqui hoje, eu não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não é verdade, presbítero? Ao contrário, é buscar tudo com Mesmo porque a Bíblia diz que não fosses vós que escolhestes a mim. Mas Jesus fala, eu escolhi a vós. Né? Deus chama. Porque não foi eu que escolhi ser pastor, não foi o pastor Renato que escolheu ser pastor, não foi Deus. Né? Deus, ele nos escolheu, querido, dentro do ventre, antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Né? A Bíblia diz que ele nos amou antes da fundação do mundo.
Antes que Deus criasse o mundo, Ele já tinha nos amado. Ele já ia passar pela cruz antes de nós nascer. Olha, como você explica isso Esse é aí? o plano de salvação. Né? Muitos olham hoje e dizem assim, mas será que Deus está no controle? Não, porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele Jamais perderá, né? Deus ele nunca perdeu o controle. Porque mesmo quando Satanás viu Jesus morrer na cruz, Pensou que venceu. pensou que tinha vencido, querido. Sim. Satanás pensou que tinha vencido Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, querido, antes de ressuscitar, ele foi lá no inferno, pastor Renato, né? Pegou a chave, querido, da morte do inferno. A chave da morte do inferno está com Jesus. Estavam fazendo festa, né? Estavam comemorando, achando que tinham vencido Jesus na cruz, querido, né? A morte não venceu Jesus na cruz. Jesus se entregou. É diferente, querido, por amor a mim e a você. A morte não venceu Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, né? Porque a morte não conseguiria matar Jesus, querido. Porque Jesus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos, querido. E aparentemente, muitas das vezes vai aparentar que as coisas que estão sobrevindo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e a sua que está aí, está sucumbindo a sua vida, está Fora do controle de Deus. e você acha que isso daqui não tem controle, muito pelo contrário, é mais um propósito de Deus, uma vontade de Deus para que venha se cumprir tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui em Lucas 24:8, das palavras que Jesus, porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos, né, pastor Trindade, que irmãos A, irmãos B estão passando por lutas, não é verdade? Verdade. Presbítero Cléber. Fulano está passando. Aí um dia vai vir um flashback para você lembrar que essas lutas que aquele irmão passou, hoje você está passando, não é verdade, pastor? E para nós lembrarmos muitas das vezes que nós passamos por lutas, irmãos, e no meio dessa via dolorosa que o pastor falou muito bem, nós vamos ter que passar. E tem muito crente, muito crente hoje, nos dias de hoje, irmãos, que eu vou falar uma coisa para vocês, tem muito crente Nutella que está acostumado só com o docinho, que tu é bênção, que tu é vitória, só que esquece muitas vezes, na verdade, Presbítero Kleber, que nós vamos ter que passar como Jesus passou. Não importa os meios como Jesus passou, mas muitas vezes as pessoas vão cuspir na nossa vida, nós vamos ter que carregar a cruz, a paulada, a chicotada vai vir no nosso lombo, mas nós vamos ter que comentar, como dizia o irmão, dando glória, louvando e dando glória. Fechado e coloca no Não tem que fazer, não é verdade? Então, o mais importante desse dia hoje, meu irmão, é saber que Ele venceu a morte e ressuscitou e nos dá vida e vida com abundância em nome de Jesus. Tem um louvor que diz emocionante. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Música de Lázaro, meu irmão. Vou passando pela prova. Estava lembrando da música. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A glória de Deus. Fala um pouquinho em Isaías 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação. E lá você pegar um pouquinho aqui o começo, fala bem no que o pastor citou do começo da vida do ovelha, né? Ele fala um pouquinho assim no 4, Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Isso. E aí? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si os nossos, o reputamos, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o 6 aqui, ó. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí olha pra você ver o que ele pegou aqui, ó, no 7, você vai lendo, é mais forte ainda. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus, querido. Aleluia. É isso que nós estávamos falando aqui no início, né? Para que se cumprisse as Escrituras,
acerca do que os profetas haviam profetizado sobre a vida de Jesus. Querido, o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo. Profeta messiânico, profeta Isaías. Isso que o presbítero está lendo aqui é as profecias de Isaías, se cumprindo em Marcos no capítulo 15, quando Jesus é levado à cruz. Jesus ele foi levado à cruz como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Jesus ele não abriu a boca, querido. Ele não abriu a boca, ele simplesmente obedeceu às ordens do Pai. Quando Jesus estava ali no Getsemane, querido, orando a Deus, Jesus ele orou ao Senhor dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Querido, Jesus, ele foi levado à cruz, porque Deus quis, foi a vontade de Deus. Foi necessário. E a vontade de Deus, querido, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana sobre tudo e sobre todos. É a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a minha e sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer ali em Isaías que o Jesus ele levou sobre si, querido, as nossas dores. Levou todas as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, ou seja, por tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz, eu e você hoje nós somos o quê? Sarados, reconciliados com Deus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Só o sacrifício de Jesus tem poder para salvar a vida do ser humano. Nada nesse mundo tem poder para poder salvar a vida do ser humano, a não ser o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus mesmo diz: ninguém vem ao Pai. Ninguém. Nem Joãozinho, nem Ninguém Maria, vem ao Pai se não for por mim. Antônio. Querido, não tem Cidinha, não tem Maria, não tem. Não tem Pedro, não tem João, não tem Paulo, Não tem Barnabé, não tem Barnabé, Pode não tem João. Jesus. Só Jesus, querido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for E a palavra, por mim. e a palavra do próprio Senhor falando em vida, ele falou, é a Bíblia. Então, está contra, você tem que chegar contra a Jesus que Bíblia. está falando aqui, Pode contra. Jesus ele é o caminho. O único caminho para Deus. Não tem outro caminho, querido, é Jesus. Estreito mesmo. Jesus é o único caminho. Você pode andar por qualquer caminho que você queira, mas se você não andar no caminho que é Jesus, você não vai chegar a Deus. Nossa, cara. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade. Você pode andar por qualquer caminho, que você tem que andar pelo caminho da verdade. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vida eterna é só em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra solução, para nós podermos chegar a Deus. Tem pessoas que dizem: todos os caminhos levam a Deus. Não. Só um caminho leva a Deus, só por Cristo Jesus. Caminho estreito. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, presta atenção, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. E só ele que intercede, né? Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem Barnabé, nem nada. Só que com um monte de mediador, né? Não tem um que pagou o preço. O único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz numa sexta-feira igual a essa, para nos dar vida. A Bíblia diz que o inimigo ele veio somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Só com Cristo, querido. Não tem outro caminho.
Não tem outra solução, não tem outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar à vida eterna. Jesus Cristo. É o caminho que liberta, o caminho que restaura e o caminho que vivifica as nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o único que tem poder, querido, para tirar o pecado da minha e da tua vida, ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus Cristo de Nazaré. Só por Jesus, querido. O que nós queremos levar nessa noite para você? Qual é a mensagem que nós queremos transmitir nessa noite? Só Jesus tem poder para nos salvar. Só Jesus, querido. Não tem outro caminho. Né? Não existe, né, outro caminho para nós chegarmos no céu. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Tem duas eternidades, né? Essa que é a verdade, né? Ou nós vamos passar a eternidade ao lado de Jesus, ou nós vamos passar a eternidade sendo atormentados ao lado do diabo. O lago de fogo vai ser inaugurado ainda. Só tem esses dois caminhos, querido. Basta, eu e você, nós temos o quê? Escolher. Escolher agora. Deus, ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Para nós escolhermos. Querido, livre-arbítrio não é para mim fazer aquilo que eu quero a vida inteira. Né? Não, livre-arbítrio, querido, é para mim escolher que caminho eu quero seguir. Se eu quero seguir Jesus ou eu quero seguir o diabo. O livre-arbítrio é para isso, querido. A partir do momento que eu ou você escolhemos, acabou o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio, ele vai até a nossa escolha. Vai até a escolha. Eu escolhi Cristo. Agora Cristo comanda a minha vida. É Jesus que domina na minha vida. Agora não vivo mais eu. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Outras pessoas escolheram pelo outro caminho, querido. Né? É o diabo que domina. É o diabo que manda. Está servindo a Satanás. Ele é seu Senhor, mesmo você não aceitando, né? Não, mas tranquilo, né? eu sou filho de Deus. Não, querido, você é criatura. Filho de Deus é aquele que aceitou o sacrifício Criatura e bastardo. de Jesus na cruz. Criatura e bastardo, né? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Querido, se você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela tua vida, você não tem o direito de ser chamado filho de Deus. Né, pastor Renato? Você não tem o direito. O Senhor da sua vida é o diabo, mesmo você não aceitando, é. Ele que domina, pastor Renato. A Bíblia vai dizer, né? Não podeis servir a dois senhores. 1 João, pastor Trindade, Pode ler. presbítero, diz assim: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus, querido. Jesus. Tudo, querido, se resume a Jesus. Jesus, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Né? Não tem, querido, na Bíblia, não tem nada que leva a outro caminho, é Jesus. Pastor, deixa eu só ressaltar o versículo aqui, que eu acho que já fala de Deus seu coração e desde a minha conversão, isso aqui, onde eu vou, falo. João 8,44. Vós tendes por pau o diabo. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, agora você está sabendo quem é. É a Bíblia. Vós tendes por pau o diabo e quereis fazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Jesus é verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não tem como falar que você está tranquilão. Não tem como, né? Então, sem Jesus está na roça. Vários Jesus, versículos. Para nós encerrarmos essa noite aqui, que as horas não nos Passa. perdoam, pastor Renato. A Deixar, hora avança. né? Mas João, querido, ó, livro de João, o apóstolo, o amado João. Né? João 1, querido.
João capítulo 1, para nós encerrarmos essa noite. Porque senão nós vamos ficar aqui até Jesus voltar falando da palavra. Né? Glória a Deus por isso. João, capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra, que estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nada que existe no mundo, se não fosse Jesus, não existiria. Né? Verso 4. E nele está a vida. E esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Então, querido, tudo se resume a Jesus. Né? A Bíblia diz que Jesus, né, ele era o Verbo. E o Verbo é aqui palavra. Né? E ele estava com Deus, e ele é Deus. Né? E tudo, querido, Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo todo através da palavra. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra, o Verbo vivo que se fez carne. Morreu no meu e no seu lugar, na cruz do Calvário. Entregou todo o sangue na cruz, por mim e por você. E entregou o Espírito ao Pai. E Jesus na cruz, quando ele entregou a Deus, está consumado. Entregue. Nas mãos do Senhor entregou o teu Espírito. Não foi o diabo que matou Jesus, querido. Não foi a morte que matou Jesus. Venceu a morte. Jesus, ele se entregou à morte por mim e por você. Para que eu e você hoje pudéssemos bater no peito e sermos chamados filhos e filhas de Deus. Foi pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você, que é de uma sexta-feira igual a essa. Jesus, ele venceu a morte, venceu o diabo, para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus, termos parte com Deus novamente, para podermos um dia irmos morar no céu com Jesus Cristo, porque ele nos prometeu, né, que ele voltaria a buscar a sua igreja. E nós esperamos que ansiosamente a volta de Cristo Jesus para buscar a tua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque Jesus, ele prometeu que viria buscar a tua igreja. E eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Né? Somos os filhos de Deus na terra para levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Em nome do Senhor Jesus. Como eu já ministrei aqui na quarta-feira passada. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor na cruz do Calvário. Nós somos adquiridos por Cristo. Ele nos comprou na cruz do Calvário, querido, derramando todo o sangue por mim e por você. Passou todo o sacrifício, querido, por amor a mim e por amor a você. Então, valorize aquilo que Cristo fez por mim e por você. Se hoje eu e você podemos ser chamados filhos e filhas de Deus, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele acredita, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós abriremos os olhos na eternidade com Cristo, ou sem Cristo. É você que escolhe, o livre-arbítrio está na tua mão. Aquele que crer e for batizado será salvo, não é verdade, pastor? E aquele que não crê já está Condenado. Querido, cabe a mim e a você, né, Fazer a sua escolha. entregar a nossa vida a Cristo. Porque Cristo, ele morreu na cruz por todos, querido. Mas nem todos querem aceitar o sacrifício. Né? Mas se você nessa noite, aí onde você estiver, não importa onde você esteja, você dobrar os seus joelhos e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador na tua vida. Deus, ele tem uma vida nova para mim e para você, com Cristo.
Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Glória a Deus, filho. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Glória a Deus, que essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilharmos com você nessa noite. Que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, mas ao terceiro dia que Ele ressuscitou, Ele está vivo, está à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você, querido, junto ao Pai. Aleluia, glória a Deus por isso, querido. Porque Jesus, Ele nos amou ao ponto de se entregar na cruz, morrer no meu e no seu lugar, querido, por amor da minha e da tua alma. Que Ele entrega a tua vida 100% para Jesus. Deixa Jesus guiar o teu caminho, para que eu e você possamos experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Renato. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando, continue te abençoando, continue com as mãos estendidas sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Para que eu e você não venhamos nunca nos esquecer do sacrifício de Jesus, esquecemos das palavras de Jesus, filho. Todo dia nós venhamos lembrar das palavras de Cristo, que é aquilo que nos alimenta, nos mantém de pé na presença de Deus. Guarda, querido, esse versículo no teu coração. Lucas, capítulo 24, versículo 8. Lembramos das palavras de Jesus. Lembramos das promessas de Jesus. Querido, quando eu e você lembramos das promessas de Jesus, nós não temos tempo de desanimar, nós não temos tempo de voltar para trás. Lembrando das promessas de Jesus, acreditando que Jesus, Ele vem sim buscar a tua igreja, vem buscar um povo adquirido, uma nação santa, escolhida pelo Senhor, para ir morar no céu com Ele em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Pai, nesse dia, meu Deus, nessa noite, Pai. Esse dia, Senhor, nesse dia, Senhor, Pai, que o Senhor se entregou naquela cruz, por amor, Senhor, de cada um de nós, ó Deus. Senhor, que nós venhamos lembrar todo dia, Senhor, Pai, as tuas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, visita cada vida, Senhor, nessa noite, meu Deus. Senhor, a cada irmão, Senhor, a cada irmã, essa família, Pai, que está entregando a vida ao Senhor, Pai, nessa noite, Deus, em nome do Senhor, renova ele, abençoa ele, fortalece ele, capacita ele, Pai. em nome do Senhor Repreendemos toda a frieza espiritual, meu Deus, envia seus anjos, envia seus ministros, meu Deus, toda ação do inferno nesta hora, seja cancelado, todas as algemas sejam despedaçadas, pelo nome que está acima de todo nome, Pai, que haja funda na alma de Jesus, Deus, fica nesta noite, Pai, para a glória de Deus, essa pessoa que nós aceita o Senhor, Pai, como Pai, Senhor Salvador nesta noite, que Ele possa dominar pelo Teu Espírito, Pai, que Ele possa se arrepender, meu Deus, dos Teus maus caminhos. Visita aquela pessoa que está no leito do hospital nesta hora, meu Deus, está acamado no seu lado, meu Deus, independente da enfermidade nesta hora, seja depressão, Senhor, seja câncer, seja o diabetes, Pai querido, nesta noite, lembrando do coração, Pai, nós declaramos que o Senhor falou, o Senhor levou as nossas enfermidades, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus a cura, meu Deus, na vida desse irmão, Pai. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus, Pai. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Mas nós temos que crer firmes nas promessas do Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Obrigado pela cura, obrigado pelo milagre, Pai. Obrigado por essa ressurreição na vida, na alma dessa pessoa, Pai, que vai verdadeiramente entregar os seus caminhos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai querido. Toda honra, toda glória, tudo poder seja somente ao nome do Senhor essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Pai. Aleluia, queridos, glória a Deus. Quero que nessa noite Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vai aí compartilhando essa palavra nessa noite aí, vai dando aquele like aí abençoado. Dá o like. Quero deixar um recado para você. Visite o nosso canal no YouTube, né? Ministério Apostólico Cumprindo o Chamado. Se inscreve lá, dá aquela força, querido, no nome de Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, querido. E domingo, quero convidar você. Domingo nós temos uma live aqui abençoada. Domingo de Páscoa, querido. Domingo de nós entrarmos na presença de Deus, né? De nós comemorarmos a Páscoa com o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Domingo nós temos uma live abençoada às 19h30, né? Que você possa acompanhar conosco essa live às 19h30 no domingo, né? Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, querido, no nome do Senhor Lembrando Jesus. uma coisinha, talvez você não saiba, meu irmão. A Páscoa não é se o coelho não bota ovo, viu, meu irmão? A Páscoa significa Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Glória a Deus. Domingo nós vamos falar aqui a respeito da Páscoa. Eita Deus, aleluia. Domingo, a mensagem é exatamente sobre a Páscoa. Domingo nós vamos estar ministrando sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa do cristão. Em nome de Jesus. Você que pode, levanta as suas mãos nessa noite, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todo sempre sobre a tua vida. E você acredita, diz amém. Queridos, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus. E eu espero você aqui domingo, né, para nós compartilharmos mais uma palavra de Deus em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não deixe de dar aquele like abençoado, irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar aquele, né? Compartilha aí, para que mais pessoas possam ter a oportunidade que você teve nessa noite aí, né? De ouvir a palavra de Deus, querido, né? Em nome de Jesus. Só lembrando, você aí, que você pode nos ajudar, você pode nos abençoar, né? Mandando aí o seu Pix aí, em nome do Senhor Jesus, né? Você que quer nos abençoar, que tem um Pix para você poder ofertar no nosso ministério, né? Marca aí o número do Pix aí para você não esquecer. É 11 9 5073 2958. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar o like aí, irmão. Aleluia. Aleluia.